Olá! O que realmente espera alcançar aquele que deseja a própria morte? Hoje nós não vamos falar detalhes a respeito do suicídio, porque nos 3 primeiros vídeos nós já fizemos, já foi dito, creio que tudo aquilo que você precisava ouvir, e você pode voltar em um desses vídeos para você ter mais informações. Hoje nós vamos ter um exemplo de um personagem bíblico que teve esse sentimento de desejar a morte. Eu escolhi esse personagem porque ele é uma pessoa forte nos seus sentimentos e espiritualmente. E muitos de nós acreditamos que pessoas que desejam tirar a própria vida é porque são fracas. Mas muitas vezes a pessoa pensa que aquele que quer tirar a própria vida é uma pessoa fraca. Mas nós vemos em Elias que era um homem forte, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. O motivo também que faz as pessoas acreditarem que alguém deseja tirar a sua morte é por causa das derrotas. Mas Elias também era um homem muito vitorioso. Estudando a história dele, não percebemos, não vemos nenhuma derrota. Na verdade, todas as lutas que ele enfrentou e ele estava enfrentando em nome de Deus, todas elas ele foi vencedor. Ele multiplicou o alimento, curou doentes, pediu fogo do céu, foi respondido, fechou e abriu o céu para a chuva e até ressuscitou mortos. Então é um engano imaginar que vitórias da vida podem mudar esse sentimento, esse desejo de tirar a própria vida. Na verdade, o que acontece é que a nossa alma tem anseio por algo muito maior. Enquanto não encontramos este algo muito maior, nós vivemos frustrados. Então você pergunta, por que ele desistiu de viver? Elias tinha um mundo ideal, como qualquer um de nós temos o nosso mundo ideal. E apesar de ter lutado por 3 anos e meio, depois de uma forte seca, que próprio Deus permitiu que acontecesse com a oração de Elias, Elias voltou ali do seu refúgio e orou para que Deus manifestasse o seu poder, e manifestou trazendo fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, e provou que ele era Deus. Elias teve a vitória sobre 850 profetas de Baal, pediu a chuva depois de 3 anos e meio, e Deus derramou uma forte chuva, e após tudo isso, ele acreditou que veria o seu mundo ideal materializado. Mas não foi isso que aconteceu. Imediatamente após essa grande vitória, ele recebeu uma sentença de morte da rainha, e ele temeu, e os sentimentos tomaram o seu coração, a ponto dele ir debaixo de uma árvore e pedir ali para Deus a sua morte. Ao invés de Deus ajudá-lo para que ele alcançasse esse desejo, que é a morte, Deus enviou o anjo, o fortaleceu, deu alimento a ele, e ele não somente não deseja mais morrer, mas agora ele vai cumprir algumas tarefas para Deus, ungindo o rei, cumprindo ali o seu papel de levantar um profeta em seu lugar, e por fim ele vai ser levado ao céu, ou seja, um dos únicos homens que passaram por este mundo sem que provasse a morte. A morte é uma falsa solução. Muitos acreditam que se vier a morrer, todos os seus problemas cessarão. Então a pessoa deseja a morte como uma solução para os seus problemas. E cada ser humano é dotado de um estoque de sentimentos. Em algum momento da nossa vida, nós retiramos esse estoque, esses sentimentos, e deixamos ser dominados por ele. Neste caso, Elias sofreu isso. A morte é a falsa solução, é uma falsa solução. E ele achava, ele acreditava, como muitos acreditam, que vindo a morte será a solução. Mas veja, Jesus é o maior exemplo de todos, é o nosso modelo perfeito a ser seguido. Diante da maior angústia já vivida por alguém, foi ali Jesus no Getsemane, diante da crucificação, antes da crucificação, e ele já sentindo, antevendo todo o sofrimento que ele estaria passando, ele sentiu ali uma angústia tão forte a ponto de derramar sangue, suar sangue, e ele vai pedir por 3 vezes oração aos discípulos.
e ele faz a sua oração pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele faz esse pedido a Deus que ele não sofra aquilo, mas contudo seja feita a vontade de Deus. Deus então envia um anjo, da mesma forma que enviou para Elias, e conforta Jesus e dá forças para ele. E ele então suporta as afrontas, passa pela prisão injusta, passa pelos açoites, pela crucificação, até que ele possa gritar na cruz, ao final do seu sacrifício: está consumado. Para os que concluem sua jornada, a morte não é algo trágico ou sofrível, mas uma passagem natural do material para o transcendental. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que a sua alma procura. Ele disse: sem mim nada podereis fazer, mas com ele você pode todas as coisas. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Com ele você terá prazer em viver e entenderá o mistério da sua existência. Você não está só. Juntos somos mais fortes.